Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Setembro Amarelo. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Assim diz a palavra de Deus: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos humildemente que o teu Santo Espírito nos ensine o significado desta passagem, que possamos compreender o teu chamado e a tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A campanha Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção do suicídio que ocorre no Brasil e em todo o mundo e tem por objetivo conscientizar as pessoas a respeito desta triste realidade que constitui um problema de saúde pública. A campanha do Setembro Amarelo nos ajuda a entender os riscos que levam uma pessoa a cometer o suicídio, os fatores de risco, e encontrar meios para evitar esta triste realidade. De acordo com as estatísticas, mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio a cada ano. O suicídio constitui a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Na grande maioria dos casos, o que leva ao suicídio são os transtornos depressivos e o uso abusivo de álcool e outras drogas. Existem muitas falsas ideias relacionadas à questão do suicídio. Uma delas é mais ou menos assim: a pessoa que realmente quer se matar não fala aos outros que vai se matar. Isso é falso. Cerca de 50% a 80% das pessoas que cometeram suicídio relataram a intenção de fazê-lo ao seu médico ou a amigos próximos. Outra falsa ideia relacionada ao suicídio é de que, se nós falarmos sobre o suicídio com uma pessoa que tem a intenção de fazê-lo, nós estaremos estimulando a pessoa a fazer isso. Pelo contrário, nós devemos falar abertamente sobre suicídio com pessoas que, de alguma maneira, demonstram ter a intenção de cometer esse ato. Porque falando sobre suicídio, as pessoas tendem a compartilhar os seus sentimentos, a sua angústia e a encontrar outras opções muito mais realistas e construtivas para lidar com esse triste problema. A depressão é uma das doenças que mais afeta a saúde das pessoas em todo o mundo. Ela atinge, no Brasil, cerca de 5 a 6% da população. A chance de uma pessoa desenvolver um transtorno de depressão ao longo da vida, aqui no Brasil, é da ordem de 17%. E existem várias causas ligadas a esse transtorno. A depressão não é causada por uma única razão. Existem vários fatores envolvidos nesse problema. Fatores químicos relacionados à produção de algumas substâncias que existem no nosso sistema nervoso, que nós chamamos de neurotransmissores. Existem fatores hormonais, fatores genéticos, questões ligadas à família, ao ambiente, à questão cultural,
à realidade econômica, a fatores psicológicos. Portanto, a depressão é uma doença extremamente complexa. E praticamente todos os casos de depressão têm fatores que precipitaram essas crises depressivas. Então, em geral, são fatores estressantes, como, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um familiar, uma ruptura de um relacionamento. Tudo isso pode desencadear a manifestação de uma doença de caráter depressivo. A depressão provoca vários tipos de sintomas. Sintomas relacionados aos pensamentos, às emoções, ao comportamento e também relacionadas ao corpo. Com relação aos pensamentos, a depressão costuma provocar um diálogo interno extremamente negativo, ou seja, as pessoas deprimidas tendem a ser muito autocríticas, a se desvalorizarem, a se desqualificarem, a pensarem assim: eu não tenho valor nenhum, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa incompetente, eu faço tudo errado. A depressão leva, ainda em relação aos pensamentos, a uma dificuldade de concentração. O raciocínio se torna mais lento. As pessoas passam a ter mais dificuldade em tomar decisões. Em relação às emoções, a depressão pode provocar tristeza excessiva, desânimo, raiva, sentimento de culpa, irritabilidade, nervosismo. Em relação ao comportamento, a depressão leva as pessoas a se afastarem do convívio social. Além disso, as pessoas deprimidas passam a perder o prazer e o interesse em atividades que antes lhes davam prazer. Então, por exemplo, pessoas que gostavam de comer num restaurante, de sair com os amigos, de ir para um cinema, passam a não querer mais fazer isso. A depressão provoca uma sensação de perda de energia, de muito cansaço. Algumas pessoas dizem assim: parece que eu acordo que um trator passou em cima de mim. Eu não quero fazer nada, não tenho vontade nem de sair da cama. Em relação ao corpo, aos sintomas físicos, a depressão pode provocar muita sonolência ou, por outro lado, pode provocar a insônia, a dificuldade de pegar no sono, ou, o que é muito comum nas pessoas deprimidas, e às vezes isso é o primeiro sintoma da depressão. As pessoas pegam no sono, mas depois de 2, 3 horas acordam e não conseguem mais voltar a dormir. A depressão também pode provocar um aumento considerável no peso ou uma perda de peso, ou seja, emagrecimento. E também a depressão pode provocar perda de libido, ou seja, perda de interesse sexual. A depressão pode levar as pessoas também a ter muita dificuldade em realizar as suas tarefas do dia a dia. Elas não conseguem trabalhar, não conseguem mais fazer as suas atividades rotineiras de vida. Como é que se faz o diagnóstico de depressão? Só um desses sintomas, ou 2 desses sintomas isoladamente, não caracterizam a doença depressiva, o transtorno depressivo. Mas, se vários desses sintomas, a gente considera um número mínimo de 5, se pelo menos 5 desses sintomas estiverem presentes nas últimas 2 semanas, na maior parte do tempo, na maioria dos dias da semana, em geral,
é altamente provável que se trate de um transtorno depressivo. E quando uma pessoa tem um transtorno depressivo, ela deve procurar ajuda de um profissional de saúde, um médico, um psicólogo. Quando se trata, por exemplo, de pessoas que vivem em ambientes onde há a estratégia saúde da família, ela pode procurar um membro da equipe da saúde da família, o seu agente comunitário, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, enfim, tem que procurar ajuda profissional. Qual é o tratamento? Nos casos leves de depressão, em geral, o que se indica é a psicoterapia. A psicoterapia é um método altamente eficaz para o tratamento dos pacientes portadores de depressão. Agora, nos casos moderados a graves, normalmente associam-se à psicoterapia os remédios antidepressivos. Nós temos vários hoje em dia. Existem, por exemplo, os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, os antidepressivos tricíclicos. Existem também hoje estabilizadores do humor, remédios anticonvulsivantes e outros que podem ajudar a tratar os casos moderados a graves de depressão. Então, hoje nós temos tratamento para os pacientes que sofrem deste terrível mal, que mina a qualidade de vida das pessoas. Além do tratamento médico, do tratamento psicológico, do apoio dos profissionais de saúde, é importante também para as pessoas com depressão ter o apoio da família, o apoio da comunidade, isso ajuda muito. E sabemos, através de muitos trabalhos, de muitos artigos que foram publicados em relação a esse assunto, que existem fatores protetores que levam as pessoas a, não que necessariamente elas não vão ter depressão, mas se tiverem, terão depressão mais leve. Em geral, pessoas com esses fatores de proteção têm menor índice de depressão do que a população em geral. Quais são esses fatores protetores? Estar engajado em algum tipo de projeto social, em algum tipo de atividade ligada a questões comunitárias e também o envolvimento em uma comunidade espiritual, religiosa, ajuda muito. Hoje nós sabemos que a espiritualidade, a fé, são elementos que ajudam muito no tratamento e na recuperação de pessoas com depressão. Com relação à fé, com relação à questão espiritual, a Bíblia tem muito a nos ensinar em relação a isso. A Bíblia tem várias passagens referentes à questão da nossa saúde. E é interessante que a palavra salvação no grego do Novo Testamento significa cura integral. Ou seja, Deus deseja a nossa cura integral. O que significa isso? A cura não se refere apenas à melhoria ou ao desaparecimento dos sintomas físicos. A Bíblia tem uma visão muito profunda em relação a essa questão. Deus está interessado na nossa cura emocional, na nossa cura espiritual. Deus está interessado na cura social, porque a sociedade, tendo muitos problemas de desigualdade econômica, social, injustiças, tudo isso repercute na saúde dos seus habitantes.
Então existem múltiplos fatores que precisam ser curados para que nós possamos ter saúde física, emocional, espiritual, social. Tem vários aspectos que estão envolvidos. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem muito interesse no nosso bem-estar. Jesus disse aos seus discípulos: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus quer que você desfrute de uma vida abundante. E por isso, na pessoa de Jesus, Deus tem um grande convite a fazer a cada um de nós. Qual o convite que o Senhor Jesus faz para aqueles que o seguem? O que Jesus tem a oferecer? Nesta passagem do Evangelho que nós lemos, nós aprendemos que Jesus nos convida e nos oferece 3 grandes bênçãos. Bênçãos que são muito importantes para você e para mim. Em primeiro lugar, Jesus oferece alívio para nós. Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A nossa rotina de vida, a nossa cultura moderna, com todas as suas exigências, os deveres que nós mesmos impomos a nossas próprias pessoas, tudo isso nos deixa cansados, nos deixa sobrecarregados. E você e eu, sozinhos, não temos a força necessária para suportar todos estes problemas. Nós precisamos contar com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. E Jesus nos oferece essa ajuda. Jesus diz assim para você e para mim: eu sei que você está cansado, você está sobrecarregado com os teus afazeres, com os teus deveres, com a carga do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família, do seu casamento. Você está sobrecarregado com as exigências da cultura moderna. Estou aqui para aliviar as suas cargas. Estou aqui para dividir com você esses problemas que o afligem. Jesus nos faz esse convite. E quando nós nos relacionamos com Deus pela fé, quando nós enxergamos em Jesus um grande amigo, nós sentimos um verdadeiro alívio dos problemas que nos afligem. Jesus nos dá sabedoria, as condições para nós conseguirmos lidar, suportar com toda esta carga que a vida nos impõe. Em segundo lugar, Jesus Cristo nos oferece descanso. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Descanso aqui significa paz. E é interessante que Jesus se apresenta como um amigo que é manso e humilde. Como é difícil nós encontrarmos pessoas hoje em dia que são mansas, são humildes. Parece que a nossa sociedade valoriza o oposto. As pessoas que são arrogantes, que são despojadas, que ficam dando ordens aos outros, que são orgulhosas. Parece que são essas as pessoas que o mundo valoriza. Olha como Jesus é. Ele é a expressão de Deus. E ele se apresenta como uma pessoa mansa. Uma pessoa que não é violenta.
uma pessoa que é humilde. E ele nos oferece descanso. Descanso aqui significa paz. Você está precisando de paz na sua vida? Você precisa de paz no seu coração? Você está cheio de conflitos que tiram o teu sono? Conflitos que desvalorizam a sua pessoa, diminuem o seu senso de dignidade? Pois bem, Jesus é a nossa paz. Na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo escreve que nós só podemos desfrutar de verdadeira paz se tivermos fé na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Como é bom desfrutar de paz num mundo onde as pessoas são estimuladas a tomar remédios, muitas vezes, para apagar os seus conflitos. Dá a impressão de que as pessoas estão tentando anestesiar as suas emoções, porque não sentem mais possibilidade de viver em paz em meio a tantas emoções ruins. Claro, em muitos casos, os remédios serão necessários. Quando a pessoa realmente estiver com um transtorno, como nós falamos aqui, o transtorno depressivo é um deles. Mas muitas vezes o que as pessoas precisam simplesmente é se reconectarem à sua essência, onde Deus está. E Deus pode nos oferecer esta paz abundante que nos tranquiliza. E podemos encontrar isto na pessoa de Jesus, tornando Jesus o melhor amigo das nossas vidas. Você pode ter grandes amigos, mas lembre-se, você nunca terá um amigo tão fiel, tão presente quanto o Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre à sua disposição para acolhê-lo, para amá-lo, para te dar todo o apoio e suporte que você precisa. E Jesus também nos oferece liberdade. Ele diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que tipo de liberdade é essa que Jesus nos oferece? É a liberdade em relação ao pecado que é inerente à existência humana. O que significa o pecado? Nós somos existencialmente, ou nos tornamos existencialmente alienados de Deus. Por isso que nós somos alienados de nós mesmos. E nós nos tornamos escravos de falsos valores e de uma cultura que nos oferece uma aparente liberdade que é ilusória. A verdadeira liberdade não é eu me divertir o quanto eu quiser, buscar o prazer em tudo e em todos os momentos. A verdadeira liberdade é eu poder sentir o amor que Deus tem por mim. A verdadeira liberdade é eu poder servir a minha sociedade, é eu poder amar ao próximo como a mim mesmo. E os falsos valores, o egocentrismo, a arrogância, o orgulho nos cegam e nos impedem de enxergar a verdadeira liberdade que só o Espírito Santo pode conceder ao ser humano. É isso que Jesus deseja para nós. Muitas pessoas, infelizmente, chegam no fundo do poço e não
encontram mais esperança na vida. Perdem todo tipo de sensação de propósito em sua existência. Não enxergam mais significado para viver. Se você é uma pessoa que está nessas condições, Deus tem um grande recado para você. Ele te ama muito. Ele te considera uma pessoa muito importante. E ele deu uma missão para a sua vida, que só você poderá cumprir, mais ninguém. A missão que Deus confiou a você, só você poderá cumprir. E Jesus oferece para você o poder para viver uma vida com um verdadeiro propósito. Jesus oferece para você o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, o verdadeiro alívio e a verdadeira liberdade. Convide Jesus, se você ainda não o fez, a entrar na sua vida. Que Deus abençoe você profundamente e torne a sua existência repleta de grandes e incontáveis bênçãos. Que Deus o abençoe e que você tenha uma excelente semana. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este convite que o Senhor Jesus nos faz. Que possamos desfrutar, querido Deus, deste alívio, deste descanso e desta liberdade que somente Tu podes nos oferecer. Querido Deus, que possamos desfrutar do poder do Espírito Santo em nosso dia a dia. E toca especialmente nos corações das pessoas desalentadas. Se houver neste dia, neste momento, alguém que está querendo tirar a sua própria vida, que o Teu Santo Espírito esteja tocando nesta alma, para que ela possa olhar diretamente para Ti e enxergar a luz que irradia de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens a nos dar e por todas as ricas bênçãos que Tu nos concedeste até o dia de hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.